Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador presidente Pedro Loureiro. Presente. Antônio Severino. Benito Laporte. Presente. Carlos Magno. Presente. Divino Pereira. Presente. Gildo Dutra. Presente. João Paulo Fernandes, presente. José Boaventura Celestino. Presente. José Ricardo Sírio. Pedro Américo de Almeida. Santos José dos Santos. Tarciano Franco. Washington Fernando Bandeira. Acordo, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro aberta a 30ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselho Lafayette. E sob a proteção de Deus, e em nome do povo lafaientense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, realizada no dia 23 de maio de 2016, nessa cidade de Conselheiro Lafayette, estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente Pedro Antônio Mendes Loureiro, às 19h30, na sala das sessões, com a presença de 13 vereadores. Foi declarada aberta a sessão. Expediente. Ofício do Executivo, em resposta ao requerimento 119/2016, indicação 186, 189, 191, 192, 2016. Moção 25, 2016. Deram entrada em pauta os projetos de decreto legislativo número 16, 2016. Outorga diploma de honra ao mérito nas áreas social e religiosa a reverendíssima irmã Maura da Conceição Marques, de autoria do vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro. E 19, 2016, outorga título de cidadania honorária de conselheiro Lafayette ao senhor José Paulino da Silva, de autoria do vereador Santos José dos Santos. Leitura de pareceres das Comissões de Legislação e Justiça. Ao projeto de lei 15, 31, 32, 36 e 37 de 2016. De Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural. Projeto de lei 16, 2016. De Economia, Finanças, Tributação e Orçamento, projeto de lei 98, 2015 e 8, 2016. E de Saúde e Meio Ambiente, Saneamento Básico. Projeto de lei 78, 2015, comunicados 30 e 31, 2016. A Comissão de Economia, Finanças e Tributação. Ficou nomeada a Comissão Especial para apurar os fatos relatados na denúncia recebida na 28ª Sessão Ordinária, na data de 19 de maio de 2016, em relação à prática de nepotismo envolvendo o prefeito municipal, senhor Rony Alexandre de Almeida Neto, constituído pelo vereador Benito Laporte, Divino Pereira, Pedro Américo de Almeida e Santos José dos Santos, Tarciano Franco. Dela fizeram uso vereadores, palavra franca, delas fizeram uso vereadores João Paulo Fernandes Rezende, Gildo Dutra Pinto, Santos José dos Santos, José Ricardo Sírio e Benito Laporte. Ordem do dia, aprovada a moção número 19, 23 e 24, 2016. Aprovado o requerimento 130, 131, 135 e 136, 2016. Aprovados em primeira e única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 3, 4, 5 e 8, 2016. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 31 de maio, às 19h30. Para constar, foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, aprovada a ata. Seguem-se as assinaturas. Essa camisa sua é de coxinha, hein? Tá comendo cachorro quente, que foi na nossa reunião lá. Eu tava lá de quase que eu te chamei. Olha.
tem que ter, porque você tem que querer o bem do time mineiro, rapaz. Não, é. Não, do América tudo bem, mas ele tem que ter todo mundo bem, rapaz. Passaremos ao expediente. Convite da Associação dos Moradores e Amigos da Região, AMAR, para o lançamento do livro Compartilhando o Saber no Ponto de Cultura, AMAR, nos dias 31/5, 2/6 e 4/6. Convite da Escola Politécnica Ramos para a quinta-feira técnica, entre dia 1º e 2 de junho, das 19 às 22 horas. Doação do livro Compartilhando o Saber no Ponto de Cultura AMAR, da Associação dos Moradores e Amigos da Região, AMAR. Convite da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette para a inauguração da Escola Municipal Napoleão Reis, no dia 1º de junho, às 9 horas. Convite do Corpo de Bombeiro para a solenidade de inauguração das novas instalações da 2ª Companhia de Bombeiros Militar, dia 9 de junho, às 15 horas, na Rua Marechal Deodoro, número 8. Correspondência do Ministério da Educação informando a liberação de recursos e Secretaria de Estado da Saúde, informando a celebração de convênio com o Hospital São Vicente de Paulo no valor de R$ 146 mil para aquisição de equipamentos e imobiliários. Ofício do Ministério Público Federal, encaminhando relatório de pesquisa, sessão de atendimento ao cidadão da Procuradoria da República de Minas Gerais, resposta do requerimento 87, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 133, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 79, de autoria do vereador Carlos Magno Rodrigues. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 131, de autoria do vereador Santo José dos Santos. Ofício do Executivo em resposta aos requerimentos 113 e 119, de autoria do vereador João Paulo Fernandes. Ofício do Executivo em resposta aos requerimentos 111, de autoria do vereador João Paulo Fernandes, e 120, de autoria do vereador Santo José dos Santos. Ofício do Executivo encaminhando as leis 5.779 a 5.781/2016. Ofício do Executivo encaminhando as leis 5.782, 5.783 e 5.784. Ofício do Executivo encaminhando as leis municipais 5.787 e 5.788, 2016. E o decreto 414, 2016. Agora ele manda até decreto, hein? Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 102 e 121, de autoria dos vereadores Santo José dos Santos e João Paulo Fernandes Rezende. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 103, 2016, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. Ofício do Executivo em resposta ao requerimento 97, de autoria do vereador Santo José dos Santos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, José Ricardo Círio, presidente do partido PMN, Partido da Mobilização Nacional, vem perante a Vossa Excelência, com devido respeito, informar que é o único vereador eleito do referido partido, razão pela qual é este o líder de bancada nesta Casa Legislativa. Conselheiro Lafayette, 19 de maio, vereador José Ricardo Círio. Voto pesar. O vereador infracionado na forma regimental requer determinar em sessão em ata o voto de pesar pelo falecimento do senhor Sila F. Lima, ocorrido no dia 26 de maio de 2016. Requer ainda que se comunique a família na pessoa de seus familiares, com endereço à rua Santa Terezinha, número 180, bairro Carijós,
Autoria vereador Benito Laporte, João Paulo Fernandes Rezende, Pedro Antônio Mendes Loureiro e José Boaventura Celestino. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracionado na forma regimental, ouvido da casa, requer de Vossa Excelência que encaminhe determinar a inserção em ata. Vote pesar pelo falecimento de Dilcileia Amaral Ferreira Gomes, ocorrido no dia 30 de maio de 2016. De autoria do vereador Santo José, João Paulo Fernandes Rezende e Pedro Loureiro. Indicação 181, necessidade de passar a patrol no acesso à quadra esportiva no bairro Rezende. Tendo em vista que o mencionado acesso está em péssimas condições, vereador Carlos Magno Rodrigues. Necessidade de colocação de bueiros na rua Benedito Alves Vieira, na altura do número 1231, no bairro São Dimas, vereador Santo José dos Santos. Requerimento 141/2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. O vereador infracionado na forma regimental, ouvido da casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao Executivo Municipal, solicitando que seja enviada esta Casa Legislativa a relação dos servidores efetivos, comissionados, contratados da Secretaria Municipal de Saúde. Sala das Sessões, vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro. Esse aqui deu entrada só? Deu entrada o projeto de lei 7/2016, de autoria do Executivo, que autoriza o município de Conselheiro Lafayette a permutar imóvel que especifica com espólio de Marlene Franco Gomes e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça ao projeto de lei número 22/2016, de autoria do vereador Santo José dos Santos. A proposta de fundamentação, a proposta de lei em análise altera a lei número 5.258, de 9 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a fixação de horários para a realização de operações de carga e descarga no âmbito do município de Conselheiro Lafayette e da outras providências. Na justificativa, o autor da proposição alega que o presente visa alterar o horário de carga e descarga de mercadorias em estabelecimentos comerciais, tendo em vista a implantação do estacionamento rotativo, em que pese o intento contido na proposta em análise, referido projeto de lei padece de inconstitucionalidade material em razão da violação dos princípios da independência e separação entre os poderes, sendo tal proposta de iniciativa exclusiva do Executivo. Tal ilegalidade é corroborada pela ação direta de inconstitucionalidade, número 7.033-10-281, que versa sobre o caso análogo do presente projeto, cuja cópia segue em anexo a este parecer. Diante do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade da proposição em análise. Vereador João Paulo Fernandes Rezende, José Boaventura Celestino. Parecer da Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural ao projeto de lei 36/2016. Só esse aqui? O outro não precisa ler, não. De autoria do Executivo, o projeto de lei 36/2016 dispõe sobre autorização para o Poder Executivo reajustar o valor da unidade padrão de vencimento. Fundamentação. Observamos que o projeto de lei em análise visa tão somente reajustar o valor da unidade padrão de vencimento, levando-se em conta que todo servidor bem remunerado melhor desempenha os encargos inerentes ao seu trabalho. Conclusão, ante o exposto e nos limites de apreciação dessa comissão, são favoráveis à sua aprovação. Vereador Gildo Dutra e José Ricardo Sírio. Parecer da Comissão de Serviço Público, Administração Municipal, Política Urbana e Rural, projeto de lei número 37/2016, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette e da outras providências. Observamos que o projeto de lei em análise visa tão somente reajustar os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, levando em conta que todo servidor bem remunerado melhor desempenha os encargos inerentes ao seu trabalho e, consequentemente, aumenta a sua produtividade na administração pública. Conclusão, ante o exposto nos limites de apreciação dessa comissão, somos favoráveis à aprovação e ao envio do presente projeto de lei ao plenário. Vereador Gildo Dutra, José Ricardo Sírio, Pedro Américo de Almeida. Aqui deu entrada? De autoria do vereador Tarciano Franco, projeto de decreto legislativo 17/2016, outorga de diploma de honra ao mérito na área social, senhor Vanderli Antônio de Faria.
E também o projeto de decreto legislativo 18/2016, de autoria do vereador Tarciano, outorga título de cidadania honorária de conselheiro Lafayette ao senhor Flávio Souza Zilli. Parecer do relator especial, projeto de lei 97/2015, 82/2015, 83/2015, 32/2015 e 33/2015, todos de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. Fundamentação. A presente proposição visa regulamentar o exercício das atividades econômicas no âmbito do município de Conselheiro Lafayette, estabelecendo, para tanto, critérios para concessão e emissão de alvarás de licença para funcionamento. Denota-se da justificativa de folha 7 que o projeto de lei análise objetiva, de certa forma, coibir que alguns órgãos municipais exijam de comerciantes, em geral, o cumprimento de critérios não previstos na legislação municipal, a fim de concessão e emissão de alvarás de licença para funcionamento. Sendo assim, nos limites de juízo de admissibilidade que se compete emitir o projeto, em análise, mostra compatível e coordenamento jurídico constitucional vigente. Conclusão. Feitas tais considerações, o regimento interno deve ser... O referido projeto deve ser discutido e votado pela Câmara em plenário. Sala das Comissões, vereador Antônio Severino de Rezende Lobo, relator especial. Encerrado o expediente, senhor presidente. Tendo em vista os decretos leis 017 e 018, nomeia a comissão com os seguintes vereadores: Pedro Américo, José Ricardo Círio, Divino Pereira, João Paulo e José Boaventura. Passaremos a palavra franca. Quatro minutos para cada. Vamos marcar 4 minutos. Podia colocar no cronômetro 4 minutos, por favor? Com a palavra, o vereador Benito Nicolau Laporte. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. Hoje a gente comemora o Dia Mundial do Tabaco. E é uma das maiores causas de morte em todo o mundo. E a gente tem observado as campanhas contra o cigarro e tem melhorado muito, apesar que não chegamos ainda a um consenso geral. A proibição de fumar nos locais fechados, a proibição de fumar em locais dentro de carro, de coletivos, isso tudo tem contribuído. E hoje, agora à noite, eu estava ouvindo a Voz do Brasil, e eles querem padronizar as embalagens, principalmente nas caixas, para poder não trazer curiosidade aos fumantes, principalmente aos jovens. A população jovem hoje, adolescente, é calculada uma média de 18% da população já experimentaram cigarro. E você sabe que para poder parar de fumar é muito difícil. E a incidência de câncer de pulmão é altíssima. Eu tenho isso na própria família. Meu pai morreu de câncer de pulmão. E quando foi feito o diagnóstico, eu ainda falei com o médico, retire esse pulmão dele que está com tumor. Ele falou, não pode tirar porque o outro está compensando o que está com tumor. Infelizmente, ele durou 1 ano e meio. Então, é uma campanha que nós temos que conscientizar a população. Eu nunca coloquei um cigarro na boca e acho que a campanha está crescendo, mas precisa crescer muito mais, porque com isso nós vamos aumentar a idade
da população, qualidade de vida, né? Uma família que tem um fumante dentro de casa prejudica todo mundo, porque todo mundo fuma a fumaça se espalha por dentro da casa. Lá em casa era assim, quando a gente chegava no banheiro, ninguém aguentava o cheiro de cigarro. Então, eu acho que é importante a gente refletir nesse dia de hoje, o Dia Mundial do Tabaco, contra o tabaco. Concordo com o governo federal em termos de tributação, porque realmente o cigarro é bem tributado, mas, infelizmente, a entrada de cigarros no nosso país, através de contrabando, esse cigarro é mais barato, e, às vezes, a pessoa não sabe nem o que está fumando. Dizem que a mistura do cigarro ali tem limalha de ferro, capim, tem tudo ali, e o sujeito está fumando e achando que está fumando uma coisa pura, e não é. Mesmo que seja pura, os males que traz a sociedade. Então, eu hoje aproveitei essa tribuna para que a gente lute contra a campanha do cigarro. Lute para que todo mundo conscientize para parar de fumar. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Gildo Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, você que está em casa, o nosso muito boa noite ou bom dia para você que liga a internet nesse momento. Alguns assuntos me trazem a essa tribuna. O primeiro deles, cumprimentar todos da Igreja Quadrangular, lá do bairro Lima Dias, a mesma igreja que o nobre pastor Boaventura também faz parte. Me sinto muito honrado pelo convite que recebi de participar de um culto, e nós participamos aí nesse final de semana, a convite numa iniciativa, né, de amigos que são convidados. Eu tive a honra, pastor Boaventura, de participar lá da igreja, até citar o nome do senhor, né, no momento que nós fomos convidados aí lá na frente, falou do senhor lá, e falaram muito bem, não era para ser diferente, e eu fiquei muito feliz da participação, mesmo porque todas as religiões, né, todas as religiões merecem o nosso respeito, e qualquer que seja a religião que nos fizer o convite, nós vamos participar, com certeza. Não é porque nós somos católicos que nós devemos apenas ou tão somente participar da nossa religião. Todas as religiões têm os seus pontos absolutamente positivos, e quando nós vamos, aprendemos e aprendemos muito. Eu aprendi lá, viu, pastor? Aprendi, né, com o povo de Deus que lá estava, e com as pregações que ouvimos, e me saí muito feliz, muito satisfeito lá. E voltarei quantas vezes, né, for convidado. Então, cumprimento a todos da Igreja Quadrangular, dizendo que para a gente foi motivo de muita alegria ter participado, e muito obrigado à Patrícia, que faz parte da igreja e que nos convidou lá como amigo para ir lá assistir ao culto. Quero também cumprimentar aos congadeiros. Nós tivemos uma festa muito bonita nesse final de semana, na comemoração do 42º aniversário da Banda de Congado Nossa Senhora Aparecida. 42 anos de muita luta, de muita fé, de muita união, de muita alegria, e nós participamos lá do Congado há muitos anos que participamos, junto com várias bandas, e temos uma apreciação muito especial pela banda de Congado Nossa Senhora Aparecida, que é muito bem conduzida aí pelo capitão Manuel, e a festa foi realmente lindíssima. A gente até diz, né, Congado, a fé que canta e dança. E para a gente é motivo de muito orgulho, de muita alegria, poder participar desses eventos, principalmente voltados aí para o Congado, para os congadeiros, dos quais a gente tem o maior respeito, o maior carinho, e a gente admira, e admira muito.
enviamos aqui, na oportunidade, ao nosso grande Sebastião Rocha, né, o Tião, seu Tião, um abraço muito carinhoso para o senhor, a Madalena, enfim, a todos das guardas, né, e das bandas de congado de nosso município, que tanto leva a nossa cidade para todos os cantos do Brasil. Que maravilha, né? Parabéns, então, à banda de congado Nossa Senhora Aparecida, pelos 42 anos de muita fé, de muita vontade de fazer as coisas boas para as pessoas. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zé Ricardo Ciro, Zé do Salão. Boa noite a todos e a todas. Eles colocaram a campainha aqui, a gente vai falar rápido mesmo assim, não vai dar tempo não, que é pouco prazo. Mas, senhor presidente, rapidamente, um pequeno comentário aqui sobre a lei da transparência, que é de nossa autoria, da lei do SUS, que tem que respeitar a fila, que isso não é respeitado, nós sabemos disso, e não é cumprido as leis municipal. Um cliente e amigo foi no posto do santuário, saber como que está a situação dele, não souberam responder, não tem o protocolo, e ele me falou que fez o comentário que eu falei com ele sobre a lei, né, que eu estou divulgando o trabalho da gente aqui, e que a pessoa ainda riu dele, né, quando ele falou do Zezé do Salão, que ainda riu, que não tem nada disso aqui não. Aí eu falei com ele para pegar a cópia aqui e levar para ela, que ela que não tem conhecimento, está trabalhando e não tem conhecimento. E eu acho que o prefeito também deveria de colocar corretamente como o projeto de lei fala, respeitando essas pessoas que estão aguardando. Mas o meu tempo vai ser curto, mas eu só quero parabenizar eu não trouxe o óculos, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Francisco, né? Francisco Dornella, está pequenininha aqui a letra. Aquilo que eu sempre venho aqui nessa tribuna e falar. Eu sei que muita gente do lado de lá não vai gostar do que eu vou falar, mas se acontecer com a família deles, eu acho que vai ter um pensamento diferente. Porque quando eu falo em pena de morte, as pessoas vão me contestar, eu mando ela mudar de posição. Ela não me responde. Não é verdade? Esses caras, né, que eu apoio o governador, porque essa lei que está tramitando lá no Senado, aquilo é para inglês ver, vai aumentar um pouquinho do tempo de pena, que não vai adiantar nada. Eles tinham que mexer na Constituição. O cara tem que ser executado. Executado. Um cara que comete um crime, não só desse tipo, mas principalmente desse tipo de violência com estupro. Eu estou vendo aqui um absurdo, cada 11 minutos, aqui, né, uma mulher é estuprada no Brasil. Eu falei, não é possível, é muita coisa. Então, tem que ser pena de morte. Aí, para não falar que vai gastar a bala com ele, corta e deixa sangrando até a morte. Entendeu? Porque é um absurdo um troço desse. E você ainda vai achar gente para defender, tal de direitos humanos, né? Um vagabundo desse tipo. Então, parabéns para o governador do Rio de Janeiro. Se essa casa puder fazer alguma coisa, que às vezes ele pode contribuir lá com o Senado para modificar, em vez de fazer uma lei dessa, modificar para a pena de morte, ou que corta, tem que cortar e deixar sangrar até a morte esse tipo de vagabundo, o meu apoio já tem. O meu apoio já tem. E se puder fazer dessa casa um ofício parabenizando ele, se os vereadores quiserem assinar, seja bem-vindo. Se não queira, eu assino sozinho, dando força, porque ele falou que se tivesse a lei e ele tivesse poder, ele mandava matá-lo, né? Então, eu vou repetir aqui, que eu sei que isso nunca vai acontecer, o tadinho de Zezé do Salão não vai dar a ele mesmo, que me deu o cargo de secretário de segurança e me deu autonomia para mim aplicar da forma que eu quiser, para você ver se eu conserto ou se eu não conserto, se não acaba com essa bandidagem. Que é um absurdo o que fez, né? E vem acontecendo aí no Brasil 11, cada 11 minutos. Não, isso é um absurdo. A gente não pode nem ler um troço desse, que a gente revolta. Então, eu espero que o Senado modifique a lei, não aumentando 2 anos de prisão a mais, que isso aí não vai adiantar em nada, que modifica a nossa Constituição e põe aí a pena de morte. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Antônio Severino.
Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos os vereadores pelo nível do debate ocorrido aqui na terça-feira, quando foi julgado o relatório do impedimento do senhor prefeito. Eu acho que essa Câmara, pelo pronunciamento, tanto dos que votaram a favor, dos que votaram contra, foram muito lúcidas as palavras de todos os vereadores. Eu acho que isso é, sim, democracia, né? Sem resquício, sem ódio, né? sem deboche, sem sarcasmo, como foi feito com a nossa presidente, né? A falta de respeito com a presidente foi muito grande. Não estou entrando aqui no mérito se o cara queria votar a favor ou contra. O que nós vimos aqui no julgamento do prefeito Ivar foi total respeito de toda a casa. E isso engrandeceu o trabalho do presidente, pastor Boaventura, do relator Tarciano e do componente, o vereador Carlos Maio. Então, eu realmente fiquei... foi cansativa, mas eu fiquei feliz pelo nível de debate. Segundo, eu quero comunicar aqui que hoje, em contato com a assessoria do deputado federal Padre João, nós conseguimos um ônibus escolar para a Secretaria Municipal de Educação de Lafayette. Um ônibus de 49 lugares com elevador para portadores de necessidade. É uma emenda da bancada de Minas, feita pelo deputado federal Padre João. E o interessante é que esse ônibus ele vai vir direto, ele vai para o governo de Minas, e o governo de Minas vai fazer aí um convênio com a Secretaria Municipal de Educação, repassando o ônibus. É um processo muito mais fácil. Só cabe ao prefeito fazer o contrato e ir lá buscar o ônibus, que deve vir ainda esse ano para as nossas crianças. Então, foi uma conquista que o deputado Padre João disponibilizou para Lafayette, né? Porque aqui ele teve muitos votos, e o Padre João é um deputado comprometido com as causas sociais. Terceiro lugar, vereador Tarciano, eu queria lamentar que a primeira vez na história de Lafayette, desde o início dos Jogos do Interior de Minas, que a gente não participa. É claro que eu não quero crucificar a secretária Rosângela, nem o prefeito Ivar, deve ter tido os motivos para não entrar nos Jogos, mas hoje, lendo as notícias, a cidade de Congonhas classificou 5 modalidades. Ah, Congonhas tem dinheiro. Tudo bem, pode ser. Mas eu acho que nem tão caro fica uma participação no GIME. Então, eu lamento que Lafayette fique pela primeira vez de fora da história dos Jogos de Minas. Espero que o ano que vem, né, o prefeito, seja qual for ele que estiver lá, que tenha um compromisso com o esporte. E, para finalizar, eu quero aqui também prestar o meu ato de repúdio contra o ato violento cometido contra a adolescente de 16 anos lá no estado do Rio de Janeiro. Nada, mas nada justifica os atos cometidos pelas pessoas. Eu quero aqui repudiar, né? Fica o meu repúdio e o meu compromisso com a liberdade de expressão e de participação da nossa sociedade. Com a palavra, vereador Santo José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente, amigos do bairro Areal, sejam sempre muito bem-vindos aqui, são todos amigos e colaboradores, essa casa está sempre aberta para vocês. Recebi uma série de requerimentos ali, passando uma breve olhada, queria poder falar de todos, mas 4 minutos não vai dar. Então, eu vou falar do Hospital São Vicente e vou falar da Secretaria de Saúde. Há alguns meses,
eu venho fazendo algumas tratativas com a Secretaria de Saúde, e até na audiência, o Pedro Américo fez o questionamento e o secretário me permitiu responder, não foi isso, Pedrinho? Porque a gente já está imbuído em tentar levar as crianças até 10 anos para serem atendidas de porta aberta no Hospital São Vicente. E a gente vem caminhando, a gente vem conversando, vendo as dificuldades, tanto no São Vicente, quanto na Policlínica. E em algumas situações foram colocados alguns fatos que me preocupou, e com a ajuda do Guilherme, do Correio de Minas, a gente já conseguiu eliminar algumas situações. Aproximadamente 15 dias, numa reunião em que participaram o secretário de Saúde, a Lurdinha, também representando a Secretaria de Saúde, o senhor Zé Raimundo, a Giovana e a Márcia, também do Hospital São Vicente, e eu com a minha assessora. E foram ponderados, e foi uma discussão assim, muito pesada, porque havia uma série de discussões se haveria ou não competência do São Vicente atender às necessidades que se fazem. Porque é um absurdo, criança até 10 anos, vamos colocar até 10 anos, ficar ali no pronto-socorro, misturado com marmanjo, vomitando, sangrando, tossindo, completamente vulnerável. Isso já não está dando mais para aguentar. E já é uma coisa que a gente vem trazendo meio a banho-maria, só que com essa crise da HN1 aí já não está mais suportável. E dizia-se que tinha um TAC que não permitia que o São Vicente pudesse atender. E a doutora Daniele diz o seguinte: não há obstáculo em TAC para que as crianças sejam atendidas diretamente no Hospital São Vicente. Isso é um trecho da resposta dada. E diz ainda o seguinte, nada impede que seja feito um acordo. Então nós estamos trabalhando junto com o São Vicente, junto com a Secretaria de Saúde, para viabilizar esse atendimento lá. Vai ser o atendimento a priori, azul e amarelo, que é os casos menos graves, que os mais graves, infelizmente, são talvez a maternidade, talvez a policlínica tenha condição de atender. Então nós estamos brigando muito, e a gente ainda vai brigar muito no sentido de melhorar, não no sentido de fazer guerra, mas no sentido de trazer para a Lafayette, a respeito das crianças, um atendimento decente lá no São Vicente. Vamos trabalhar, estamos trabalhando, e acredito que em curto prazo, se depender da boa vontade do Executivo Municipal, da Secretaria de Saúde, nós vamos ter o atendimento lá no São Vicente. É para isso que a gente tem brigado aí, a gente tem ficado calado em relação à saúde há alguns meses, para poder não melar. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Fernando Bandeira. Senhor presidente, novos vereadores, funcionários dessa casa, público presente, uma boa noite a todos. Primeiramente, Zezé, gostaria de parabenizá-lo pela lei, né, de vossa autoria, e dizer que você não está sozinho nessa luta, não. Não só o prefeito, como o secretário de saúde também, tem que respeitar, sim, essa lei, igual Vossa Excelência falou que o rapaz te falou, que foi lá e o pessoal riu ainda, que não tem nada disso. Então, eles têm que passar a ter conhecimento das leis que são feitas aqui dentro dessa casa, que é uma casa de respeito, né, principalmente com a população. E, se não me engano, há 2 semanas atrás, eu subi essa tribuna para falar a respeito de uma pessoa que também foi procurar saber como é que está o andamento da cirurgia dele e ninguém sabe nada. Como é que a pessoa vai ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai lá, não sei, vai, tem que saber, ué. Tem que saber, ué. Se deu entrada lá 10 pessoas, tem que saber em que situação que estão essas 10 pessoas, ué. Isso é a forma de respeito. Para que existe o protocolo? Para enfeite? Isso é a falta de respeito com a comunidade que o pessoal está tendo. Faço uso dessa tribuna também, primeiramente, para parabenizar ao padre Macário, da Basílica do Sagrado Coração de Jesus, pelo belíssimo trabalho que ele tem feito perante a igreja. Estamos tendo a novena do Sagrado Coração de Jesus,
que a festa agora é dia 3, a entronização, e está uma festa linda. Quem puder participar, né, pode participar, que vai, como diz o outro, vai sair de lá muito feliz. E gostaria, vereador Antônio Severino, de falar algumas palavras que foi dita pelo nosso arcebispo, Dom Geraldo, ontem, que presidiu a celebração lá da Basílica. Ele falou que hoje o que está faltando para nós, cidadãos, é um pouco de misericórdia. Misericórdia com o nosso próximo. Amor para conosco mesmo e com o nosso próximo. Ele falou a respeito da política, que a gente tem que ter misericórdia e respeito. Muitas das vezes entram adversários falando mal de outros políticos, e eu gostei da fala dele. Aquele político que está falando mal do outro, talvez é porque ele não tem nem proposta para oferecer à população, porque eu acho que ele tem que ter proposta e cuidar da vida dele, não da vida do outro. Então, faço novamente aqui, parabenizo, principalmente a todos, companheiros vereadores, mas em especial a bancada do PT, que soube, né, separar as coisas. Hoje é um partido de oposição à situação, né, ao atual prefeito, mas com discernimento concreto, certo, coerente. Vossas Excelências tomaram o caminho certo na votação e com respeito e dignidade. Então, é essa a nossa política que nós devemos pregar para todo o país. Infelizmente, estamos passando por momentos difíceis na política, né? A gente liga os meios de comunicação, televisão, internet, rádio, e infelizmente só está tendo bandidagem. Me desculpa a expressão, mas é bandidagem. Então, que nós possamos fazer uma política diferenciada, né, decente, que a gente possa mostrar ao povo de Conselheiro Lafaiete como fazer uma política. E parabenizo novamente essa casa, a todos os vereadores, que nós possamos pedir ao Sagrado Coração de Jesus que possa nos iluminar para que nós possamos ter misericórdia do nosso próximo e que nós, políticos, possamos ter discernimento para que a gente possa desempenhar um bom trabalho para o nosso povo de Conselheiro Lafaiete. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários e o público aqui presente, uma boa noite a todos. É um prazer estar recebendo o pessoal aqui do Areal. Sejam bem-vindos a esta casa. O que nos traz essa tribuna, senhor presidente, é agradecer um pedido feito pelo nosso gabinete a respeito do trânsito nas proximidades da Escola Dorival Beato por volta das 17 horas. O trânsito naquela região estava terrível, não tinha jeito nem de carro passar. Tinha dia que ficavam os pais de aluno mais de meia hora esperando. Então, hoje nós contamos com os agentes de trânsito lá e o trânsito fluiu bem. Aí a gente pede ao DMT que continue com os agentes lá, nosso amigo Paulo, para que o trânsito lá corra bem todos os dias. Outro assunto, senhor presidente, é dizer que nós, na semana passada, nós entramos com uma ação popular contra a empresa presidente, tendo em vista que, no nosso entendimento, para o aumento de passagem, não foram respeitados todos os critérios. Então, justamente com a nossa assessoria jurídica, nós fundamentamos a ação e já está protocolada, se não me falha a memória, está na 4ª vara civil, estamos esperando a liminar do juiz para que, quem sabe, assim a gente consiga suspender o aumento da passagem aqui em Conselheiro Lafaiete. Outro assunto, senhor presidente, é dizer que requerimento 39/2016, que foi aprovado no dia 25 de fevereiro de 2016, no qual a gente requer do senhor prefeito que seja enviada a esta Casa Legislativa cópia do resultado final e do decreto municipal de homologação e prorrogação, bem como das respectivas publicações no órgão oficial do processo seletivo 1/2013, que diz respeito ao agente comunitário. Até a presente data não foi respondido, senhor presidente. Eu gostaria de solicitar ao senhor que tomasse as medidas que o nosso regimento diz que tem que tomar, porque é importante esse requerimento e até hoje já tem 2 meses, 3 meses e não foi respondido. É cópia de uma simples publicação e o executivo não enviou
a esta casa. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que tomasse as providências que têm que ser tomadas, senhor presidente. Outro assunto também é que chegou resposta de requerimento de nossa autoria, no qual a gente pediu as portarias da contratação, né, dos funcionários da Procuradoria Municipal, que, no nosso entendimento, e chegou a resposta que eles estão contra a Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 101 e 102, que nos diz que o cargo de procurador do município, o único cargo na Procuradoria que é de livre nomeação do prefeito é do Procurador-Geral. O resto, todos os advogados têm que ser de carreira, têm que ser concursados do município. E isso não tem sido respeitado em outras administrações e nem nessa. Então, com essa resposta que chegou, essa semana também, nós vamos protocolar uma denúncia junto ao Ministério Público para que possa, quem sabe, o prefeito, não sei se esse ano pode por ser eleitoral, mas já deixar engatilhado um concurso para procurador municipal, que tantos advogados querem, que Lafayette é uma das poucas cidades que ainda não possui procurador como membro efetivo do quadro municipal. Então, esses são os assuntos que nos trouxeram essa noite à tribuna. Uma boa noite a todos. Passaremos à ordem do dia. Moção número 11, 2016. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do disposto do artigo 197 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a presente moção de aplauso ao senhor Patrick Meirelles, pelo bom desempenho nas corridas de montanha em todo o Brasil. Sala das Sessões, vereador Benito Laporte. Em primeira e única discussão e votação, moção 011/2016. Em discussão. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador Benito Nicolau Laporte. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. Esta moção ao senhor Patrick Meirelles, às vezes muitos aqui não conhecem, ele é professor de uma academia aqui em cima do ambulatório da FOB, mas não é isso. É o que ele vem fazendo, levando o nome da cidade, não só no nosso estado, mas também em outros estados no nosso país, nesse tipo de corridas em montanhas, que realmente é um tipo de corrida diferente, e não só isso, trazendo os troféus como primeiro colocado, em várias modalidades, em várias cidades. Então, eu gostaria do apoio de todos os colegas, porque é um lafaetense nato, filho de um ex-policial militar, e eu acho que ele merece essa moção de aplauso. Continue em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com a moção 011/2016 permaneçam como estão. Aprovada a moção 011/2016, segue para as providências cabíveis. Moção número 025/2016. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos dispostos no artigo 197 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a presente moção de aplauso ao senhor Evandro Gonçalves da Rocha, chileno, pelo trabalho incessante nos conselhos municipais, associações de moradores e grupo de escoteiros, sempre em busca do bem comum e disponível para ajudar o próximo, valorizando o coletivo e o voluntariado. Vereador Sandro José dos Santos. Em primeira e única discussão e votação, moção 025/2016. Em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Pedrinho conhece, não sei se os demais vereadores conhecem, o chileno mora lá no Expedicionário e é um cara super ativo. Ele foi um dos precursores, logo depois que o saudoso Toninho Pires faleceu, para dar continuidade ao grupo de escoteiros aqui em Conselheiro Lafayette. Ele começou tentando revitalizar o grupo de escoteiros na parte de baixo, criou o grupo de escoteiro Valdemar Pena lá no São Dimas, não deu certo, foi para Congonhas, montou um grupo de escoteiro em Congonhas, não deu muito certo, foi para Ouro Branco, montou em Ouro Branco e hoje está há 12 ou 13 anos lá no batalhão com um grupo de escoteiros.
e, para a felicidade da gente, voltou a Congonhas e ajudou a montar um outro grupo de escoteiros. Presidente da Associação do Bairro Topázio, várias vezes presidente da Associação do Bairro São Dimas, e diversas atividades. No dia da homenagem aqui, a gente vai falar um pouquinho mais do currículo, mas eu acho que é uma pessoa humilde e com uma vontade muito grande de fazer uma Lafayette melhor. Por isso que eu peço aos nobres colegas que apoiem essa moção de aplauso. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com a moção 025/2016, permaneça como estão. Aprovada a moção 025/2016, segue para as providências cabíveis. Requerimento 114/2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador infracinado na forma regimental ouvida da Casa, requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal solicitando que seja enviada a esta Casa Legislativa informações acerca do recebimento ou não de honorários de sucumbência por parte dos membros da Procuradoria do município. Caso tenha havido recebimento, detalhar valores e quais as ações se referem, bem como se tais valores foram recebidos apenas pelo Procurador-Geral ou rateado entre os membros da Procuradoria. Vereador João Paulo Rezende. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 114/2016. Peço a palavra. Em discussão. Com a palavra, o vereador Benito Nicolau. Eu quero aproveitar essa oportunidade de reforçar esse requerimento, porque eu sofri na carne essa situação. Né? O ditado sofri na carne, porque eu paguei honorários de sucumbências a esses procuradores da Prefeitura. Nós entramos com ação contra a Prefeitura, o meu filho passou no concurso seletivo, e o juiz entendeu, passou como médico, e o juiz entendeu que Lafayette não tem demanda de médico. Eu não sei onde que esse juiz enxergou essa decisão dele. Lafayette não tem demanda de médico. Então, nós perdemos a ação contra a Prefeitura, porque ele tinha passado, eu sou vereador, e ele tinha passado no concurso seletivo. Então, ele foi excluído do quadro. Logo depois disso, veio os honorários de sucumbência. E quem pagou isso foi eu que paguei. Eu acho isso um absurdo. O cara ganha lá, o advogado ganha lá como procurador, subprocurador, não sei o que é, ainda tem honorário de sucumbência. É um absurdo isso. Mas se a lei o favorece, o que nós vamos fazer? O senhor me permite uma parte? Tranquilo. Eu vou só complementar. No caso das ações de dívida ativa, também é aplicado os honorários de sucumbência. O indivíduo já não tem dinheiro para poder pagar o IPTU e algumas outras coisas mais. Aí, no final do processo, ele ainda tem que pagar esses honorários de sucumbência para o município. Porque eu falo que é para o município. Eu acho que, pelo menos em alguns casos, vereador Benício, em alguns casos, né, como o seu, que era uma coisa de interesse do município, no caso da dívida ativa, que é uma questão de interesse do município, deveria se preservar o cidadão em relação a isso. Porque, na verdade, a gente acaba penalizando. Porque a partir do momento que a gente, além de cobrar, que é o devido, cobrar mesmo, que a lei determina, ainda tem que pagar 20% de horário de sucumbência. Então, uma pessoa que não tem condição de pagar, por exemplo, R$2.000 de dívida ativa de IPTU atrasado, vai ter que pagar mais 400 para poder cumprir essa lei. Eu acho que a gente podia sentar e discutir, se fosse de nossa competência, fazer uma lei. Se não fosse, fazer um anteprojeto para ver o que a gente podia fazer para minimizar o sofrimento de quem tem esse tipo de situação. Se é possível, né? Se é possível ser feito isso. Não sei se é possível. Mas eu acho que, em determinados casos, chega a ser, Benito, uma covardia. Muito obrigado pela palavra. Eu reitero também, aproveitando esse requerimento, a colocação do vereador João Paulo, que ele está coberto de razão. Lafayette tem vários advogados e, às vezes, tentando um trabalho e não consegue porque não tem oportunidade. É um cargo comissionado, é um cargo apadrinhado, e eu acho que deveria ser da maneira que ele colocou aqui. O procurador de cargo de confiança e os demais concursos, como é feito nos órgãos públicos. Você está de parabéns e apoia o seu requerimento e apoia esses honorários de sucumbência aí, que eu acho um absurdo cobrar
Principalmente essas pessoas que não têm condição de pagar. Eu ainda paguei, mas e aqueles que não têm condição de pagar? Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, o público aqui presente, uma boa noite. Senhor presidente, eu não sei se foi nessa legislatura ou na outra, mas foi aprovado pela Casa o honorário de sucumbência. Mas, é como o Benito falou, ele teve que pagar o honorário de sucumbência e a gente não sabe como é dividido, a forma que é dividido. E essas pessoas que estão entrando, que estão como procurador hoje, tem ações que vão demorar 5 anos, 10 anos, tem ações que valem milhões de reais, e eles vão receber isso daqui a uns anos. Então, nós estamos esperando essa resposta aqui, já estamos com o projeto pronto, mesmo a gente sabendo que a gente não tem competência para fazer esse projeto, nós vamos entrar com um projeto de lei. Porque a gente sabe que é do Executivo, mas nós vamos entrar com um projeto de lei acabando. Porque não é crise, não está cortando... permite uma parte? Perfeitamente, vereador. Eu até não tenho conhecimento de direito, porque eu não sou advogado. Eu queria saber o seguinte, provavelmente vai terminar o mandato do prefeito atual. Se ele for reeleito e eles continuarem lá, tudo bem. E se ele não for reeleito, esses honorários, depois que eles vão receber, depois de não estar lá mais... Pelo meu entendimento, não sei de vossas excelências, ele ainda recebe, daqui a anos ele vai receber, é muito fácil. Então, a gente sabe que não é competência do Legislativo, mas nós estamos em crise, nós não estamos cortando em todos os lugares, então, esse honorário de sucumbência, ao invés de ir para o procurador, por que não vai para um fundo destinado a tampar buraco na rua, que a gente só vê buraco? Então, nós vamos entrar com um projeto de lei, sabendo já que é inconstitucional, mas a gente tem que tentar de alguma forma. Nós vamos denunciar no Ministério Público, porque da maneira que está é muito fácil, tem muita gente que vai sair rica de lá, é muito fácil. Então, nós vamos tentar travar esses honorários de sucumbência. Aí eu gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores. Continua a discussão. Eu ia pedir mais uma parte, senhor presidente. Pois não. É porque aqui tudo que acontece aqui com o vereador, né, compra do carro, falta, verba de presidência, tudo cai lá no Ministério e os promotores só em cima da gente. Isso aí não é passivo da promotoria também fazer uma investigação? Só faz na Câmara? Então, acho que nós poderíamos fazer uma denúncia à promotoria pública. Continua a discussão. Não havendo que discutir, os vereadores concordam com o requerimento 114/2016, permaneça como estão. Aprovado o requerimento 114/2016, segue para as providências cabíveis. Requerimento 137/2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador infracionado da forma regimental ouvido da Casa, requer que vossa excelência, que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando que seja enviada a esta Casa Legislativa cópias dos seguintes documentos, compreendendo o período de 2013 a maio de 2016. 1. Todas as notas fiscais de fornecimento do gênero alimentício e outros materiais para a Secretaria Municipal de Educação, emitidas pelo supermercado Vidigal, demonstrando detalhadamente os produtos fornecidos e quem atestou o recebimento dos mesmos e em que dia isso ocorreu. 2. Empenhos emitidos e pagamentos realizados relativos a estas notas fiscais, demonstrando os valores e as datas de quitação. 3. Registro de entrada contendo data, quem recebeu estes gêneros alimentícios, objeto dessas notas fiscais no almoxerifado da Secretaria Municipal de Educação. 4. Registro da saída e destinação final desses gêneros alimentícios, objeto destas notas fiscais do almoxerifado da Secretaria Municipal de Educação, demonstrando para quais escolas municipais foram destinados estes produtos, em qual quantidade para cada uma, quem recebeu e quais as datas, informando a média diária e mensal do consumo desses produtos em cada escola e quantos alunos são ou foram atingidos. 5. Dos registros de contabilidade dos relatórios do livro Razão Credor, com anotações relativas aos valores envolvidos do fornecedor. 6. Esclarecer também quando, como e quais foram os motivos da saída do senhor Francisco Chico do almoxerifado da Secretaria Municipal de Educação e também a transferência do motorista Eliemonte
Para outro setor, vereador João Paulo Fernandes. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 137/2016. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com o requerimento citado, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 137/2016, segue para as providências cabíveis. Requerimento 138/2016, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador no Senado, na forma regimental, ouvida a casa, requer que vossa excelência encaminhe expediente do Executivo Municipal solicitando que seja encaminhada a esta Casa Legislativa cópias das portarias 798 a 800 de 2015. Vereador João Paulo Fernandes. Em primeira e única discussão e votação, o requerimento 138/2016. Em discussão. Os vereadores concordam com o requerimento. Não havendo que discutir. Em votação. Os vereadores concordam com o requerimento, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 138/2016. Segue para as providências cabíveis. Projeto de lei número 98/2015 concede novo prazo para a conclusão da construção e instalação da empresa Cerâmica e Materiais de Construção Lafayette Limitada e da outras providências. O povo de Conselheiro Lafayette, por seus representantes legais, decretou: 1. Primeiro, fica concedida à empresa Cerâmica e Materiais de Construção Lafayette Limitada novo prazo de 2 anos para concluir a construção e instalação de sua sede própria no imóvel, objeto de concessão de direito real de uso de que trata a Lei Municipal 4.517. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Como já é de conhecimento de todos, pediria a dispensa de leitura. Em votação, o pedido verbal do vereador Gildo Dutra. Os vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Gildo Dutra. Então, em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gildo. Eu que fiz o pedido de diligência, assim que chegou na nossa comissão, uma vez que se discute tanto áreas que não estavam atendendo ao que foi proposto, várias pessoas entram com pedido nessa casa, junto ao município, para ter área, tem o compromisso de construir, de fazer com que aquela área possa realmente atender o seu objetivo, e nessa preocupação nós resolvemos que todas as situações que passarem por nossa comissão, eu pedirei diligência, a menos que a gente já tenha conhecimento. E nós fizemos isso, fomos juntamente com o vereador Zezé do Salão e também com a procuradora dessa casa, até o local, para a gente convencer ou não de que esse prazo deveria ser concedido. Fomos lá, constatamos que ela está funcionando, que tem funcionários, que o pessoal está lá fazendo um trabalho e que realmente procede o pedido deles, que as dificuldades, mas ela está em pleno funcionamento. Por esse motivo é que nós entendemos que deva, sim, conceder esse prazo de mais 2 anos para a conclusão do objetivo que o município realmente precisa e que a empresa tem que cumprir. Só para esclarecimento aí dos nossos colegas vereadores. Continua em discussão. Não havendo que discutir, eu gostaria de ressaltar aqui, gente, que tem uma emenda. Então, a discussão é do projeto de lei 098/2015, salvo a emenda. Então, em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com o projeto de lei 092/2015, permaneçam como estão. Emenda da Constituição. Aprovado o projeto de lei 098/2015, salvo emenda. Emenda da Constituição, Legislação e Justiça e Redação ao projeto de lei 098/2016. Artigo 1º do projeto de lei 098/2015 passa a vigir da seguinte redação. Fica concedida à empresa Cerâmica e Materiais de Construção Lafayette Limitada, ME, novo prazo de 2 anos para concluir a construção e instalação de sua sede própria no imóvel, objeto de doação de que se trata a Lei Municipal 4.517, de 26 de maio de 2003, constando da data de início da vigência dessa lei. Vereador Carlos Maia de São Paulo. Em discussão e votação, a emenda 01. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com a emenda 01, permaneçam como estão. Aprovada a emenda 01.
Projeto de Lei 08/2016 dá nova disciplina ao programa de adoção de escola e creche da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. O povo do município de Conselheiro Lafaiete e seus representantes decretou: artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Conselheiro Lafaiete o programa de adoção de escolas e creches da Rede Municipal de Ensino. Constitui objeto do programa o incentivo... Senhor presidente. Pois não. Como a matéria já é de conhecimento de todos os vereadores, gostaria de pedir a dispensa da leitura. Em votação, o pedido verbal do vereador Fernando Bandeira. Os vereadores concordam nesse como estão. Aprovado a solicitação verbal do vereador Fernando Bandeira. Então, vou ler só o caput de novo, senhor presidente. Projeto de Lei 08/2016, que dá nova disciplina ao programa de adoção de escolas, creches da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências. Vereador Pedro Américo. Em discussão, o projeto de lei 08/2016. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 08/2016 permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 08/2016. Segue para a segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 12/2016, da denominação à praça, localizada na confluência das ruas Isael Rodrigues Pereira, Alameda das Tulipas, Alameda dos Jequitibás e Alameda dos Pinheiros, de Praça das Palmeiras, na Granja das Hortênsias. O povo do município de Conselheiro Lafaiete, por seus representantes, decretou, artigo 1º, fica denominada Praça das Palmeiras, a Praça da Granja das Hortênsias, que está localizada nas confluências das ruas Isael Rodrigues Pereira, Alameda das Tulipas, Alameda dos Jequitibás e Alameda dos Pinheiros. Artigo 2º, o Executivo providenciará a devida comunicação aos concessionários responsáveis pelo fornecimento dos serviços de água e luz, do serviço de coleta de lixo e do transporte coletivo urbano da cidade, além de empresas de telefonia, empresas de correios e telégrafos. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, vereador Santos José dos Santos. Em primeira e única discussão e votação, projeto de lei 012/2016. Salvo a emenda. Em discussão. Só para justificar para os colegas, essa praça já existe, já tem mais ou menos desde quando a Granja das Hortênsias foi constituída. Só que não tinha nome. E começou a dar problema de correspondência, problema de entrega de conta. Então, só foi uma regularização dessa praça que não estava denominada. É só para esclarecer para os colegas. Continua em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com o projeto de lei 012/2016. Salvo a emenda, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei 012/2016. Emenda número 1 da Comissão de Legislação e Justiça e Redação ao projeto de lei número 12/2016. A emenda do projeto de lei número 12/2016 passa a viger com a seguinte redação. Emenda da denominação à praça localizada na confluência das ruas Isael Rodrigues Pereira, Alameda das Tulipas, Alameda dos Jequitibás e Alameda dos Pinheiros, na Granja das Hortênsias, de Praça das Palmeiras. Sala das comissões, vereador José Boaventura Celestino e João Paulo Fernandes Rezende. Em discussão e votação, a emenda 01. Os vereadores concordam, em discussão. Não havendo que discutir, os vereadores em votação. Os vereadores concordam com a emenda 01, permaneçam como estão. Aprovada a emenda 01. O projeto segue para a comissão de redação. Projeto de Lei 16/2016, da denominação à praça localizada no bairro Areal, formada pela confluência das ruas São Cristóvão e Custódio de Mota de Praça Tiago Dutra. O povo do município de Conselheiro Lafaiete, por seus representantes, decretou, artigo 1º, fica denominada Praça Tiago Dutra, a praça formada pela confluência das ruas São Cristóvão e Custódio de Mota, no bairro Areal. Artigo 2º, o Executivo providenciará a devida comunicação aos concessionários responsáveis pelo fornecimento dos serviços de água e luz, do serviço de coleta de lixo e de transporte coletivo urbano dessa cidade, além das empresas de telefonia e empresas de correio e telégrafos. Artigo 3º, esta lei entra em publicação na data de sua publicação. Sala das sessões, vereador Washington Fernando Bandeira. Em discussão. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Fernando Bandeira. Mais uma vez, boa noite a todos os vereadores, boa noite ao público presente, especialmente ao pai e às irmãs do Tiago Dutra. Infelizmente, acho que deveria mudar a lei, né? A gente deveria homenagear as pessoas em vida, não depois pós-morte.
mas nunca é tarde, né? Então, foi um pedido do senhor Paulinho do Morro, juntamente com toda a comunidade, pelo Tiago ser uma pessoa muito querida no bairro, e mais do que nunca é uma simples homenagem a estar colocando, né, o nome dele lá na praça, que era um rapaz ativo no esporte, né, adorava praticar seu motocross, e fica o meu pedido aos nobres vereadores que possam apoiar esse projeto, que possa ser votado e aprovado por todos os vereadores, porque não é um pedido deste vereador só, e sim do Paulinho do Morro, juntamente com a associação, juntamente também de todos os moradores do bairro Areal e outros bairros vizinhos. Então, peço apoio a todos que possam aprovar esse projeto. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, com o vereador Pedro Américo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários por presente, aqui a gente nunca gostaria de estar votando isso aqui agora, né? O Tiago é membro da nossa família, Dona Salete, a Ele, Graça, o Nini. A gente agradece o Fernando, o Paulinho. A gente fica muito... Nunca gostaria de estar votando isso aqui nesse momento, que hoje está fazendo 1 ano e 1 mês, mais ou menos, que faleceu, né? E foi muito ruim. A família que passou por isso, a gente sabe que é muito ruim. Muito obrigado, Fernando, Paulinho e a família presente. A gente sente muito, mas a gente tem certeza que o Tiago está lá com Deus, né? Que é uma pessoa boa, né? Isso é conforto de vocês, mas saudade vai ficar para sempre. Deixou 2 crianças lindas, né? Muito obrigado a presença de vocês. Obrigado, Fernando. Todos os vereadores. Em primeira e única, em discussão, não havendo mais o que discutir, em votação, o projeto de lei 016/2016. Os vereadores concordam com o projeto 06/2016 permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 016/2016, segue para a sanção. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia da próxima sessão e, posteriormente, faça chamado os senhores vereadores. Requerimento 115/2016, requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que seja enviado a esta casa relatório informando quais foram as despesas com aluguéis de automóveis e máquinas pelo município nos anos de 2013, 14, 15 e 16. Vereador João Paulo. Requerimento 139, requer que seja convocado a comparecer a esta casa legislativa o servidor Rodrigo Borba Vieira, ocupante do cargo de diretor de departamento pedagógico da CEMED, a fim de esclarecer assuntos relacionados com a falta de merenda, bem como a falta de material de limpeza e material de expediente nas escolas municipais. Vereador João Paulo. Requerimento 140/2016, requer que seja convocado a comparecer a esta Casa Legislativa o secretário municipal de Fazenda, senhor Jamiro Patrício de Rezende Júnior, a fim de esclarecer assuntos relacionados com o processo licitatório número 30/2016, pregão número 24/2016. Requerimento 141/2016 requer que seja encaminhado expediente ao Executivo solicitando que seja enviada a esta Casa Legislativa a relação dos servidores efetivos comissionados e contratados da Secretaria Municipal de Saúde. Projeto de Lei 36/2016 dispõe sobre a autorização ao Poder Executivo para reajustar o valor da unidade padrão de vencimentos, UPV e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de Lei 37/2016 concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette, altera os anexos 3 e 4 da Lei número 5.147, de 23 de novembro de 2009, de autoria da mesa diretora. E o projeto de lei 98/2015 concede novo prazo para a conclusão da construção e instalação da empresa Cerâmica e Materiais de Construção Lafayette Limitada, ME, e da outras providências de autoria do Executivo, segunda discussão e votação. E projeto de lei número 8/2016, da nova disciplina ao programa de adoção de escolas e creches na rede municipal de ensino e da outras providências de autoria do vereador Pedro Américo, em segunda discussão e votação. Vereador presidente Pedro Loureiro. Presente. Antônio Severino. Presente. Benito Laporte. Carlos Magno. Presente. Divino Pereira. Presente. Gildo. João Paulo. Presente. Zé Boaventura. Presente. Zé Ricardo. Presente. Pedro Américo de Almeida. Presente. Santos José dos Santos. Tarciano Franco. Fernando Bandeira. Presente. Encerrada a sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, dia 2 de junho, às 19h30. Boa noite.